Sugestões. Sugestão de número 2 de 2023, do Instituto Doméstica Legal, que sugere projeto de lei para instituir o abono PIS para empregados domésticos. O relator, deputado Zé Silva, o parecer é pela aprovação na forma do projeto de lei apresentado. Passo a palavra ao representante da entidade, o senhor Mário Avelino. Vossa Senhoria tem 5 minutos para defender a sugestão. O senhor Mário está online e vai fazer sua apresentação de forma online. Alô, estão me ouvindo? Alô, alô? Sim, estamos ouvindo, Mário. Presidente, primeiro eu quero agradecer ao deputado Zé Silva, como presidente da CLP, e aos demais deputados federais. A demanda, ela nasce em função de a PEC, ela propôs a igualdade dos direitos do trabalhador doméstico aos demais trabalhadores. O único direito que o empregado doméstico não tem até a presente data, comparado a um trabalhador seletista, é o abono do PIS. E que para a categoria é muito importante, de acordo com a PNAD, o salário médio de uma doméstica com carteira assinada está em 1.511. Então, nós estamos falando que praticamente 98% da categoria será beneficiada tendo anualmente um salário mínimo de abono como os demais trabalhadores, que é um direito mínimo que eles têm. E isso, para elas, representará um 14º. Um outro aspecto importante, que na proposta tem que haver a receita para pagar essa despesa. Então, propomos 0,65, que é menos do que 1% do que as empresas contribuem para o PIS, que é o Programa de Integração Social. Por quê? Porque o empregador doméstico ele não é uma pessoa jurídica, ele não tem fins lucrativos, então ele tem menos condições. Então, a gente propõe uma alíquota um pouco menor. Uma grande polêmica, nós tivemos o cuidado de fazer uma pesquisa nacional, participaram 1.700, principalmente empregadores, e perguntamos o seguinte, se eles achavam justo que a sua empregada doméstica, que é uma colaboradora que cuida do lar, de um filho, de uma pessoa idosa, da família, tivesse esse abono, um salário mínimo a mais. 92% foi favorável. Então, existe um grande temor que isso poderia o empregador doméstico ser um tiro no pé. Eu discordo. Há 10 anos atrás, eu participei ativamente até da confecção da Lei Complementar 150, e naquele momento houve emendas no Congresso propondo o abono, mas não era o momento. 10 anos se passaram, a consciência do empregador formal aumentou, e não acredito que 0,65, como um exemplo, se eu pago hoje um salário mínimo de 1.320, significa que eu aumentarei a minha contribuição como empregador no E-Social mensalmente em R$ 8,58. Em um ano, R$ 110, e darei à minha colaboradora a igualdade total de direito, que é ela ter anualmente um salário mínimo de abono, como os demais trabalhadores. Um outro ponto importante nesse projeto. Na região norte e nordeste do país, um grande inimigo da informalidade, é meio controverso, é o salário, o Bolsa Família. Em que sentido? Ele é um benefício importantíssimo. Mas, infelizmente, muitas empregados domésticos nessas regiões não querem ter a carteira assinada para não perder o benefício. E aí vem um ponto importante, que a gente provoca até o governo, o Poder Executivo, para que faça uma campanha esclarecendo que a carteira assinada necessariamente não tirará o benefício do Bolsa Família.
A informalidade na região norte e nordeste do Brasil chega a 85%, em alguns estados a 90%, enquanto a informalidade na região centro-oeste, sudeste e sul, a média é de 30%. Então, nós temos um projeto que dá a igualdade de direitos, dá a dignidade, dá mais um estímulo ao trabalhador querer ter a carteira assinada, com um custo mínimo para o empregador, que é 0,65 sobre o salário. E ele hoje tem a consciência que isso não vai ser um impedimento para eu contratar uma empregada, porque é justo, é um custo mínimo. E não é admissível que, depois de 10 anos que a PEC foi aprovada, graças ao Congresso, uma luta enorme de vários atores, de sindicatos, que a empregada ainda seja excluída de um benefício. Então, em resumo, o projeto ele propõe, sim, que a doméstica tenha todos os direitos. Ele vai permitir ainda, por tabela, no outro momento, e já que o emprego doméstico está gerando uma receita, também a igualdade do seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego da doméstica hoje são 3 parcelas de apenas um salário mínimo, enquanto um trabalhador de uma empresa são 5 parcelas e é pela média chegando até a 2.300. Mas, nesse momento, são 3 porque não há receita para pagar. Então, a PEC e a Lei Complementar 150, ela fez vamos chamar, um benefício sem a contrapartida. Então, resumo, queremos sim que a doméstica tenha os seus direitos, o que é importante também para o empregador, ela saber que aquele empregador está contribuindo com um pouquinho a mais para ela ter mais um direito justo, digno, e aí sim ela dizer, eu tenho igualdade de direitos. Então, quero agradecer e me coloco à disposição. Eu quero agradecer o senhor Mário Avelino pelas informações aqui trazidas a esta comissão importante. Ele vai falar? Com a palavra, o relator da matéria, deputado Zé Silva. Cara presidente Rosângela, todos colegas parlamentares e todos que estão nesta sessão da Comissão de Legislação Participativa, para mim é uma honra muito grande estar relatando essa proposta do Instituto Doméstica Legal, onde, muito mais do que sugere, propõe o projeto de lei para instituir o abono do PIS/PASEP para empregados domésticos. Bem, essa demanda é apresentada pelo Instituto Doméstica Legal, que tem como grande objetivo e o legado desta comissão conferir aos empregados domésticos o direito à percepção do abono salarial e, como relatado no ofício que foi encaminhado pela entidade, desde a PEC, que é a proposta de emenda constitucional, que virou emenda constitucional 72 de 2013, foi instituída a igualdade plena de direitos entre empregado doméstico e os demais empregados regidos pela CLT, que foi aprovado pelo Decreto-Lei 5242 de 1º de maio de 1943. Quero aqui já pedir à nossa presidente de que ir direto ao voto, que com todas essas ponderações, eu quero aqui apresentar o projeto, que ele é o PRL número 1, onde altera a Lei 9.715, de 26 de novembro de 1998, que dispõe sobre as contribuições para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, ao PIS/PASEP, e da outras providências, e passa a vigorar com as seguintes alterações. Pelos empregados domésticos, 0,65% sobre a folha de salário do empregador doméstico, nos termos do regimento do regulamento. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Este é o meu relatório, presidente, o nosso voto. E o projeto está ainda em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os deputados que o aprovam, o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer.